A paz de Cristo para todos e todas. Se você está assistindo esse vídeo, você ama a escola dominical, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Neste canal, Denis Pereira, sou eu. Todas as semanas, aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Aqui na descrição dos vídeos tem link para material de apoio em PDF, link para grupos de professores da escola dominical no WhatsApp e todas as minhas redes sociais. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, conferências, em cultos, em seminários, tanto para jovens e adolescentes quanto para a liderança. Já temos viagens marcadas este ano para São Luís do Maranhão, para Tangará da Serra, no Mato Grosso, e também para Novo Progresso, no Pará. Então, será um prazer atender os irmãos de perto, de longe. Conheça o nosso ministério, o nosso número de WhatsApp, o nosso contato para ministrações está na descrição dos vídeos, está aparecendo na tela. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento. Vamos embora então para mais uma aula da EBD. Muito bem, chegando com a lição 12 para a classe de jovens. Aqui nos comentários, escreva para nós como é que está a situação aí na sua cidade, no seu estado, sobre esse momento que nós estamos vivendo, com toda essa preocupação em relação ao coronavírus. Como é que está aí? Tem EBD aí? Não tem EBD? É mais uma oportunidade para você mandar o link das nossas aulas para todo mundo, para todos os professores, para os seus alunos, ok? O templo está fechado, mas a igreja não pode parar. Aqui na minha cidade os templos estão fechados na sua grande maioria, mas nós temos culto online, terça, quinta, sábado, domingo, tá certo? E aqui a EBD no canal Denis Pereira à sua disposição. Lição 12 na classe de jovens, penúltima aula, o código de ética de Jesus. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tá? Então, no código de ética de Jesus, eu preciso, no mínimo, tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, ok? Então, você gosta de ser bem tratado? Trate bem as pessoas, não é? Há um jargão popular que diz que gentileza gera gentileza. Ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si, em primeiro lugar. O texto está em Mateus 6, do 1 ao 8, 14, 18. É um consenso entre os especialistas que temos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o cerne de uma mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã. Não é? Então nós não servimos a Jesus apenas por discurso. É uma teologia, é um ensinamento prático para o dia a dia. De modo absolutamente claro, Jesus aborda as mais diversas questões que dizem respeito ao nosso viver cotidiano. Felicidade, testemunho cristão, disciplinas espirituais, relação graça e lei são algumas das temáticas discutidas pelo mestre nessas espetaculares linhas. No Sermão do Monte, Jesus mostra que o ser humano ele vem em primeiro lugar. Igreja é gente cuidando de gente. As regras devem servir para aproximar as pessoas de Deus e para cuidar das pessoas. Esta lição ela tem apenas 2 tópicos, mas 2 tópicos muito bem preparados, muito bem divididos aqui. Esmolas, oração e jejum. Nossa vida devocional é para Deus. Essa palavra devocional, ela não é muito comum entre nós, é uma palavra nova, não é? Devocional. Esses dias eu estava com um pastor e ele bravo porque ele falou assim, agora não tem mais culto de jovem, é devocional de jovens. Bom, o que é devocional? Devocional, literalmente, ou seja, numa tradução livre, melhor dizendo, significa tempo a sós com Deus, vida com Deus, relacionamento. É Mateus 6,6, entrar no quarto e fechar a porta, devocional. Em seu célebre Sermão da Montanha, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, oração, jejum e as obras de generosidade.
A tradição religiosa de Jesus convivia com estas disciplinas espirituais desde tempos milenares. Contudo, com o passar do tempo, elas foram perdendo o seu caráter celebrativo, voluntário e espontâneo para se tornarem meras expressões ritualísticas, certo? Então, os próprios discípulos, eles vão manter aquela tradição de orar que o judeu tem, de orar 3 vezes ao dia. Mas com o passar do tempo, o ir ao templo, as manifestações de adoração, as manifestações espirituais, os devocionais, a oração pessoal, o jejum, isso apenas se transformou em meros rituais, sem qualquer sentimento, sem qualquer motivação correta. Diante disso, o mestre apresenta no início do Evangelho de Mateus uma reflexão aprofundada sobre a necessidade de ressignificar nossas atitudes cotidianas, muito especialmente aquelas que se referem à nossa espiritualidade, não é? Então, se a gente nos lembrarmos se nós nos lembrarmos de 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir dentre os seus filhos um rei, de acordo com a ordem do Senhor, quando Samuel olha para os irmãos de Davi com a intenção de ungí-los, qual é a resposta de Deus? Não faça assim. Por quê? Porque o Senhor não atenta como o homem, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o que está no coração. Ele olha para o coração. O que Deus está dizendo ali? Intenção e motivação são elementos essenciais na prática cristã, na vida cristã. Não é só porque você ora, mas não é só você orar, mas porque você ora. Não é só a prática do jejum, mas porque você jejuma. E quando nós perdemos o verdadeiro significado disso, nós passamos a fazer por qualquer outra motivação. E Jesus está nos ensinando que a prática devocional, que a prática de falar com Deus, de ter estes elementos da vida espiritual, se eles não estiverem sendo feitos com a motivação correta, com a intenção correta, não servem, não significam nada. Então é preciso ter a motivação correta. O primeiro aspecto a ser analisado com relação às nossas práticas devocionais é a finalidade delas. Você ora com que objetivo? Lembra que oração. O que é oração? Oração é buscar bênçãos em primeiro lugar? Não. Oração é buscar a Deus em primeiro lugar. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Oração é buscar a Deus em primeiro lugar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Mateus 6. Olha como é a oração que busca Deus. Ela reconhece quem Deus é. Ela coloca Deus, ou ela reconhece Deus como quem ele verdadeiramente é. Então, qual é o objetivo da minha oração? Se eu oro apenas para receber bênçãos de Deus, coisas de Deus, a minha oração não é a oração que Deus espera de mim. E é porque muitas vezes nós só oramos para buscar coisas de Deus que nós não temos uma vida de oração. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar, o que é isso? Uma vida de oração. Mateus 6 diz que quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei, ele subiu ao seu quarto e ele orava como costumava fazer, ou seja, Daniel tinha uma vida de oração. A oração para Daniel era uma prática diária, tinha a motivação de buscar a Deus. E por isso que a prática de Daniel já era um hábito, já era um costume. Ele costumava orar. Ele não precisava ser motivado por suas necessidades para orar. Sua motivação era buscar a Deus, sua prioridade é buscar a Deus. Então a oração precisa ser para buscar a Deus. O jejum é a mesma coisa. Nós jejuamos para nos aproximarmos de Deus, não é? Então, a resposta para estas perguntas, qual o objetivo, qual a motivação, é uma só: para a glória de Deus.
Toda prática devocional que não atinge esse objetivo é em vão. Por isso que em vários momentos das Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor repreendeu o povo em virtude da mecanização e da despessoalização das práticas devocionais. Orações, sacrifícios de generosidade não devem ser praticados como se fossem moeda de troca, ou seja, um instrumento de argumentar, não é? Ou negociar com Deus bênção, perdão, não. Nossa oração não tem o objetivo de mudar nada no coração de Deus. Então preste atenção nisso. A oração não altera a vontade de Deus, a manifesta, a estabelece. Eu tenho uma coisa comigo, e eu aprendo pela palavra de Deus, que Deus entregou a terra aos homens. E a maneira como Deus estabeleceu para agir na terra é por meio da oração. Por exemplo, eu cito aqui o exemplo dos governos. Nós temos o governo federal, o governo estadual e o municipal. Todos estão atuando no mesmo ambiente. Mas para o governo estadual atuar no governo municipal, na esfera municipal, mesmo que seja em casos como agora de doença, de saúde pública ou em questões de violência, o governo estadual precisa da liberação do governo municipal. Para o governo federal atuar nos municípios e nos estados, ele precisa desta liberação. Ou seja, é um princípio de autoridade. O federal está acima do estadual e municipal, o estadual acima do municipal, mas eles atuam em conjunto para não haver conflito de interesses e conflito de poder e conflito de autoridade. Um respeita a autoridade do outro. Deus deu a terra para nós. Se nós vemos uma situação, sabemos que Deus pode intervir e Deus quer intervir, mas nós nos calamos, mas nós nos acomodamos. Deus está esperando a nossa oração. Deus conta com a nossa oração. Ele não depende da nossa oração para agir, mas é através da oração que ele age. É através da oração que ele move céus e terra. É quando orarmos, Deus espera que a gente ore. Por isso que o texto está dizendo, portanto vós orareis assim, ou seja, a igreja deve orar. Quando a igreja ora, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifesta. Ele não depende da minha oração para agir, mas a minha oração cria o ambiente aonde Deus age, aonde Deus se manifesta, aonde Deus trabalha. Isso é lindo, ou seja, eu fui chamado para cooperar com Deus no milagre, cooperar com Deus no seu mover sobrenatural por meio da oração. Portanto, minha oração, meu jejum e qualquer prática de generosidade deve ser feita única e exclusivamente para a glória de Deus. Deus não intervém porque eu orei, mas Ele intervém por meio da minha oração. Deus não intervém, Deus não age porque eu oro, mas quando eu oro, Deus age por meio da oração, Deus trabalha por meio da oração, Deus se manifesta por meio da oração. Logo, eu sou um meio, eu sou um canal, a igreja é um meio, é um canal pelo qual Deus age quando a igreja ora. Por isso que nós devemos orar pensando desta forma, tudo que vier como resultado da nossa oração é para a glória de Deus. Cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância, é a soberba em nós mesmos. Então ele vai falar aqui, nesses dois pontos, deste momento que nós estamos vivendo. Igreja shopping, espetacularização da fé, pseudo-milagres, enfim. Você tem hoje toda uma produção de imagens, de cultos e de manifestações de fé e de milagres, que isso é colocado na mídia. É claro que nós temos que usar, e eu sou favorável, e eu uso as mídias sociais como ferramentas para alcançarmos mais e mais pessoas. Mas veja, Deus olha a intenção e motivação. Então nós não podemos olhar para todas as pessoas que publicam os seus vídeos, seja cantando, seja pregando, seja orando, e achar que todas as pessoas estão querendo, estão tendo alguma outra motivação que não seja correta. Veja, o texto diz, Deus olha o coração. Então é Ele que olha o coração das pessoas. É Ele que olha a nossa motivação. É Ele que olha a nossa intenção. No momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, eu estava até brincando agora há pouco no grupo de WhatsApp, porque
muitos pastores, muitos líderes que até semana passada estavam dizendo para as pessoas: não traga o celular para o culto, se trouxe o celular para o culto, desliga, porque isso aí é uma coisa do diabo para tirar a atenção das pessoas. Estes mesmos líderes e pastores hoje estão tendo que dizer: assista o culto online, nós vamos transmitir o culto, você assiste o culto na sua casa. Então veja que há situações e situações. E quem é que analisa isso? Se a minha intenção aqui, ao vir aqui para dar uma aula da EBD, se eu estou com a intenção, a motivação correta, quem que avalia isso? É você? É quem? Não, é Deus, porque só Ele conhece o meu coração, só Ele conhece o seu coração. Esses dias eu estava pensando que as pessoas usam a Bíblia, inclusive, para dizer que muitas coisas não devem ser mostradas. Então, se você posta lá um vídeo ou uma foto de que você fez uma doação para alguém, praticou bem para alguém, ou um instituto publica lá uma foto de uma ação social que fez, as pessoas entram e falam assim: ó, não saiba sua mão esquerda o que fez a direita, não sei o que, tá fazendo isso aí para aparecer. Gente, nós vemos no mundo em que o mal, a violência, as fake news, elas proliferam de uma maneira assustadora. Então nada melhor do que nós propagarmos o bem. Então eu sou do bem, eu sou da luz. Então o fato de eu postar uma foto de que eu fiz uma doação, de que isso eu estou fazendo, a maioria das vezes é feito exatamente para incentivar outras pessoas, para doarem também, para se sensibilizarem também. Não significa que eu estou espetacularizando, entendeu? Então é preciso haver aí esse equilíbrio. Em tempos de massivo uso de redes sociais, a tênue linha entre evangelização e promoção social é algo muito problemático. É muito simples, tá? Quem estiver com a motivação correta vai permanecer. Quem não estiver com a motivação correta não vai permanecer. Quem estiver com a motivação correta fará tudo de acordo com a palavra de Deus. Então, você quer saber se alguém está usando as redes sociais, fazendo publicidade do seu ministério de louvor, de pregação, da sua igreja, com interesses meramente pessoais? É só dar uma analisada se essa pessoa está fazendo em linha com a palavra de Deus. Se ela estiver fazendo em linha com a palavra de Deus, ela irá fazer de maneira correta e permanente. Se não, você vai perceber nos vídeos, nas lives, que essa pessoa ela está jogando para a galera, ou ela está falando até coisas contrárias à palavra de Deus. Isso mostra que a motivação dela é errada. Muito bem. Tópico 2 aqui, o tesouro no céu. Que tesouro é esse? Ao refletir sobre nossas relações de prioridade e necessidade com relação àquilo que desejamos, Jesus ensina-nos sobre como devemos entesourar, isto é, a maneira pela qual devemos administrar nossos bens e desejos. Esses ensinamentos de Jesus nunca foram tão atuais como hoje, nesta sociedade consumista e imediatista em que vivemos. Então a gente vai aprender, ao ler as palavras de Jesus, a lidar com os nossos sonhos e os nossos desejos, tá? Porque é preciso ter prudência até nos sonhos. Devemos, em primeiro lugar, levar em consideração que, ao falar destes tesouros, Jesus não está referindo-se apenas a bens materiais, e sim de tudo aquilo que se torna prioridade, destaque, o centro das atenções em nossas vidas. Afinal de contas, tudo que nós falamos sobre esta terra, sobre este mundo, é efêmero, passa, tá certo? Então, existe toda uma preocupação do ser humano consigo mesmo, com aquilo que alcança, com aquilo que tem, não é? Então, se nós precisamos entender que a nossa vida deve glorificar a Deus, até os nossos sonhos, até os nossos objetivos. Nós estamos falando aqui para jovens, não é? O sonho bom, o sonho de Deus é aquele sonho que glorifica a Deus, é aquele sonho que te aproxima de Deus, não é? Então, tem jovem que ele sonha tanto com a faculdade, e quando ele entra na faculdade, ele esquece de Deus, ele abandona Deus. Então este não é um sonho legal. Isso mostra que a motivação estava errada ao orar, ao pedir a Deus condições de entrar naquela faculdade, naquele curso. Então é muito importante que a gente tenha sempre como ideia que há algo muito maior para nós reservado e que nada que a gente alcance nessa terra pode nos impedir de alcançar a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, que é a salvação da nossa alma, se permanecermos fiéis até o fim. Então, onde juntar tesouros? Existem, conforme as palavras de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos, tratando tudo como resultado exclusivo do esforço, dedicação e mérito humano, ou como consequência da infinita, imerecida e bondosa graça de Deus. É verdade que nós devemos nos esforçar.
É verdade que devemos estudar, é verdade que devemos trabalhar, é verdade que devemos investir, é verdade tudo isso. Mas de quem vem a saúde? De quem vem a vida? De quem vem o ar que respiramos? Vem do Senhor. Então, muitas pessoas, muitos cristãos, inclusive, batem no peito e dizem, eu consegui, eu alcancei. Mas a tua inteligência, a tua vida, ela é do Mestre, ela foi dada por Deus, ela é sustentada pelo Senhor. Então, nós devemos sempre ser gratos a Deus e reconhecer que é a bondade dEle, que é a graça dEle, que é o amor dele. O mestre traduz as diferenças entre estas alternativas através da oposição em tesourar na terra e em tesourar no céu. Em outros momentos dos evangelhos, Jesus reprova a mentalidade terrena que atribui apenas à capacidade humana as conquistas que alcançamos. A lógica do evangelho é outra, conforme Tiago em sua epístola. Tudo que há de bom e temos acesso tem apenas uma origem, Deus. Esse tipo de análise não retira a responsabilidade, esforço humano em nada, até porque em vários momentos a Escritura condena o preguiçoso, ok? Mas ela reorienta a avaliação humana para o reconhecimento que o Senhor Deus é a fonte de todo o bem que existe. Então, tudo que a gente alcançar, tudo que a gente conquistar, é para a glória de Deus e é pela graça de Deus. É para que Ele seja glorificado e é porque Ele é bom, é porque Ele é maravilhoso. Nós devemos aprender a reconhecer isso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, em que muitos estão alcançando grandes degraus intelectuais, acadêmicos, mas tudo é para a glória dEle e por causa dEle. Como diz em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Essa foi nossa penúltima aula. Fique conosco, assista, compartilhe os nossos vídeos, ok? Se as coisas continuarem como estão, domingo de manhã eu vou entrar ao vivo, uma live aí, fazendo um aulão de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, tudo junto aqui. Vou chamar uns 2, 3 amigos, enfim, vamos fazer alguma coisa aí. Nós não podemos parar. Deus te abençoe, conecte-se com seus alunos, chame eles aí no WhatsApp, nas redes sociais. Não deixe os seus alunos dispersos, desamparados, ok? Fale com eles, conecte-se com eles. Use esta ferramenta abençoada que são as redes sociais. É uma ferramenta com um monte de, entendeu? É um equipamento com um monte de ferramenta nele. É isso aí, valeu, Deus abençoe.